Fala pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as ações mais baratas da bolsa, tá? Seguindo uma metodologia, a gente vai falar, lógico, aqui sobre Ibovespa. A gente está vendo aqui no gráfico do Ibovespa ao longo desses últimos 5 anos, né? E a gente vê uma clara tendência lateral, né? Ou seja, não tem tendência nenhuma. A gente vê o Ibovespa indo ali para casa dos 100 mil pontos, batendo 120, 130 mil pontos, agora caindo, voltando para baixo de 120 mil pontos, tá? E se a gente olhar isoladamente algumas ações, né, no curto prazo, a gente pode olhar aqui um pouco a tendência de curto prazo, né, no período de um ano, a gente consegue ver uma clara tendência de fato de queda. Algumas ações caindo 20, 30, 40, 50% ao longo desses últimos 12 meses, ao longo dos últimos meses, né? E o objetivo do vídeo de hoje é responder quais ações caíram, né, exageradamente, e pode ser uma oportunidade utilizando principalmente a metodologia que é conhecida como Value Investing. Tá? A gente vai falar um pouquinho sobre essa metodologia e depois no final vou apresentar algumas companhias, algumas ações que estão muito distorcidas em relação ao seu valor patrimonial que possam chamar a atenção nesse exato momento. É lógico que para a gente sugerir uma recomendação, uma carteira, a gente precisa ir muito além nessa análise, mas a gente já tem aqui algumas ações aqui que possam chamar a atenção em relação ao patamar que estão sendo negociadas nesse exato momento, tá? Então, bora ver aqui o que a gente tem sobre esse conceito, tá? Primeiro movimento que a gente precisa ter, né, é aqui a questão do Value Investing, né? Lembrando que talvez uma das principais referências que a gente tem é em relação ao próprio livro O Investidor Inteligente. Então já deixo aqui um recado, uma sugestão de leitura. Leia esse livro, adquira, compra, né, nas principais livrarias aí online e leia esse livro que vai ser a nossa principal referência para esse vídeo aqui de hoje, tá? Então, deixando aqui uma definição simples de um site que a gente tem aqui, né? A gente tem essa definição do Value Investing, tá? Então vou mostrar aqui para vocês primeiro o que é esse conceito, lembrando que é um conceito de Value Investing, né? Que a gente tem já, ficou muito popularizado, né? Foi desenvolvido a partir de um conceito dos professores lá da Columbia Business School, o famoso Benjamin Graham, também o David Dott, em 1934. Então, ou seja, não é um tema exatamente novo aqui, o Value Invest, né? E foi popularizado nesse livro que eu acabei de mostrar, o famoso Investidor Inteligente de 1949, tá? Então o que a gente tem aqui no Value Invest especificamente, que está um resumo aqui desse site aqui que a gente está vendo, Wall Street Mojo, só para a gente exemplificar, tá? Mas basicamente, depois eu vou fazer alguns vídeos explicando mais detalhes sobre o Value Invest, mas é uma estratégia, né, de investimento que procura escolher aquelas ações que parecem estar sendo negociadas a muito desconto, né? Muito menos do que o seu valor intrínseco ou o seu valor contábil, né? Os investidores, assim como nós, analistas, estrategistas, a gente procura, né, o valor dessas ações, né, encontrando ativos que possam estar subestimados, ou seja, que possam estar realmente descontados em bolsa, né? Então, os investidores acreditam que o mercado deva reagir em algum momento, e nesse momento aí de desconto está exagerando nessas quedas, por boas ou más notícias, às vezes só por conta de efeitos macroeconômicos, né, resultando em uma desvalorização das ações, diferentemente dos fundamentos dessas companhias no longo prazo. Então, essas reações exageradas acabam oferecendo uma belíssima oportunidade de investimento, e é isso que a gente vai procurar responder daqui a pouquinho, tá? Um dos grandes investidores que utilizam essa estratégia é o famoso Warren Buffett, né? Talvez o principal investidor desse Value Invest, dessa metodologia, né? Mas a gente tem grandes nomes, né? Lembrando que o professor e mentor Benjamin Graham, também do Warren Buffett, sempre foi a principal referência nesse tema, mas tem o David Dott, a gente tem o Charlie Munger, a gente tem diversos outros investidores, né, que utilizam essa metodologia, tá? Então, basicamente, fazendo um grande resumo do Value Investing, é uma estratégia de investimento que envolve essa escolha, né, escolher ações que pareçam estar super descontadas, negociadas por menos mesmo do que o valor intrínseco ou o valor contábil. Aqui na nossa planilha a gente vai usar o valor contábil
do patrimônio, tá? E os investidores de valor, eles procuram de forma muito ativa todos os dias, que é o meu trabalho, o meu dia a dia, a gente procura ações que a gente acredita que estejam muito descontadas, né? Subvalorizadas em bolsa, tá? Então, investidor de valor, a gente usa análise financeira, né? Usa todas essas técnicas e a gente não segue a manada, o que a gente chama, não seguimos o rebanho, são investidores de longo prazo, sempre essa característica, tá? Então vamos embora ver essa planilha, né? Esse Excel. Lembrando que esse Excel aqui é o que a gente utiliza para identificar oportunidades de investimentos. A planilha completa está acessível para todos os membros do nosso projeto O Mercado Exponencial, que é o nosso grande projeto de renda variável Brasil, aqui cujas carteiras estão indo super bem, melhor do que grandes fundos de investimentos nesse ano, nos últimos 12 meses, nos últimos 24 meses. E a planilha já está disponível para todos os membros do projeto, tá? Então fica lá disponível para todos. Então, vamos ver aqui a planilha aqui que a gente tem aqui nesse nosso filtro, tá? Aqui que eu filtrei aqui, né? Para encontrar as ações mais baratas segundo essa metodologia, tá? Eu filtrei ali na coluna E o preço das ações pelo valor patrimonial por ação, ou seja, aqui é como se fosse um percentual, tá? Então vamos pegar ali Elbor, né? Especificamente a primeira companhia. Ela está sendo negociada a 0,12, né, valor patrimonial da companhia, tá? Então, ou seja, a ação, né, está representando 0,12%, mostrando um desconto muito excessivo, tá? Aí eu começo a colocar aqui alguns alertas. Coloquei na outra coluna F, né, o volume negociado recente, né, para você entender também que a gente pode correr o risco de liquidez, né, em algumas ações. Então, coloquei em negrito aqui algumas ações que tenham pelo menos alguma liquidez em bolsa, R$ 1 milhão, R$ 2 milhões por dia, R$ 3 milhões, aí a gente já começa a ter maior segurança nessa negociação. Caso a negociação seja muito baixa, você corre esse risco de liquidez especificamente, tá? Então eu estou colocando aqui, fiz um filtro, né, peguei todas as empresas pelo valor patrimonial, né, valor do patrimônio, e olhei só aquelas empresas que já estão dando lucro, tá? Eu não estou falando aqui se esse lucro é suficiente para gerar valor para o acionista, mas empresas que deram lucro ao longo dos últimos 12 meses e que estão sendo negociadas muito abaixo do valor patrimonial. E lá no projeto, destaquei aqui algumas ações para mostrar aqui para vocês algumas ações que me chamam a atenção nesse exato momento, tá? Inclusive para a construção lá dos portfólios, né, de renda variável para os nossos clientes privates aqui da MSX Wealth, né? A gente utiliza essa metodologia também, tá? Então, caso você queira, né, os 5 primeiros que quiserem ter uma avaliação do seu portfólio completo, de forma completa, somente os 5 primeiros, chama o nosso time de atendimento aqui pelo WhatsApp, que está aqui embaixo, está na descrição do vídeo. Somente os 5 primeiros vão receber de forma gratuita, 100% gratuita, uma análise completa do seu portfólio. É só mandar lá no WhatsApp escrito análise do portfólio ou análise simplesmente, e você vai receber, vai ser chamado para receber uma análise completa, tá? Não só de ações, não só de ações Brasil, mas também ações americanas, renda fixa, tá? Uma análise completa do seu portfólio, para você entender um pouco do nosso atendimento dia a dia, nossas sugestões, né? Nosso time de consultoria, também de assessoria de investimentos aqui da MSX, tá? Então vamos voltando aqui para o vídeo, a gente tem algumas ações que eu chamei atenção, tá? Primeira que eu chamei atenção, deixo aqui HBR, né? HBR sendo negociada a 0,18 vezes aí, como se fosse um percentual 0,18 o valor patrimonial por ação, tá? Então chama muito atenção. As siderúrgicas também vão chamando atenção, embora eu entenda também um momento bastante delicado de algumas ações do setor, mas também a gente vê igual aqui a 0,20, né? Ou seja, negociando a 20% aí do valor patrimonial, e a gente segue na lista com outras siderúrgicas, tá? Como a Uzi Minas negociando a 0,33 e a construtora Mitre a 0,37, tá? Lembrando que não necessariamente todas essas ações estão ou fazem parte das nossas recomendações hoje, por isso que é importante você chamar nosso time de atendimento, olhar como é que está a sua carteira, como é que estão as nossas recomendações, tá? E os 5 primeiros que chamarem terão uma análise completa do seu portfólio 100% gratuita por ordem de chegada, tá bom? Somente para os 5 primeiros, tá? Seguindo a nossa lista aqui, chamei atenção para a Profarma, negociando a 0,42 valor patrimonial,
tá? Nessa coluna D aqui você tem o lucro líquido dos últimos 12 meses. Lembrando, esse aqui é o lucro líquido contábil, né? Cada companhia merece aí um certo ajuste. Na sequência a gente tem Cosan, que eu chamei a atenção. Depois eu chamei a atenção para Guararapes, 0,67 valor patrimonial. A gente tem Positivo e Allos, negociando a 0,75. São Carlos e Wiss, 0,76, 0,77. Lembrando que eu já gravei um vídeo sobre o Wiss especificamente, e esse é o valor contábil de Wiss, né? No Wiss especificamente cabe aí alguns ajustes, né? Pine, para a gente terminar, 0,78. Na minha opinião, continua sendo um dos bancos mais baratos, inclusive com essa queda recente aí, abriu uma belíssima oportunidade para aumentar a posição. E Valid negociando 0,79. Só para a gente elencar aqui algumas ações que estão sendo negociadas muito abaixo do valor patrimonial em bolsa, que estão apresentando lucro, né, que possam apresentar expansão de lucratividade ao longo dos próximos meses e que nos chamam a atenção, tá bom? Deixa aqui nos comentários qual que é a ação que você tem, qual que é a sua opinião, qual a ação que você acha mais barata. Lembrando que a gente está utilizando aqui um dos conceitos, né, do Value Invest. O Value Invest é muito mais do que isso, né? Por isso que é importante também ler os livros, as referências e sempre consultar o nosso time de especialistas, beleza? Então deixei aqui as ações mais baratas da bolsa nesse momento, que já estão entregando lucratividade, mas estão sendo negociadas a muito abaixo do valor patrimonial, tá? Esse trabalho a gente faz sempre, constantemente, para os nossos membros aqui da MSX, que recebem sempre atualizado esses números, tá certo? E a gente se vê em breve no próximo vídeo. Até mais! Tchau!